Olá, eu sou o professor Eduardo de Campos Garcia e nesse bimestre eu vou estar mediando o conhecimento de vocês em relação aos saberes da disciplina de metodologia do ensino da língua portuguesa. Em primeiro momento, é necessário que você entenda que a disciplina se trata de metodologia. Se é metodologia, então, é o estudo de um método possível para que você ensine língua portuguesa aí para o seu aluno, né? Então, metodologia, o estudo do método, então se trata da escolha de um possível método para que você ensine língua portuguesa. Existe uma série de equívocos em relação ao ensino da língua portuguesa, porque passamos por um período bastante trágico na educação brasileira, que foi a ditadura militar. E a língua portuguesa, ela foi reduzida então ao ensino da sua gramática normativa. É muito importante que você compreenda que não existe apenas a gramática normativa da língua portuguesa. Quando se fala em língua, e na língua portuguesa, né, existe a gramática secundária, a gramática analítica, a gramática descritiva, a gramática histórica e a gramática normativa. No período de educação ditatorial, a opção sempre é a gramática normativa, porque implica no ensino de uma série de normas, de regras atribuídas à língua, regras essas arbitrárias, e você não provoca, então, uma série de reflexões sobre o uso da língua. Isso gera também um certo preconceito linguístico. Então, nesse primeiro momento, é importante que você conheça que existem outras possibilidades de gramática. Gramática vem do grego, né? Grafos, temática, ou seja, escrever sobre uma ideia, escrever sobre um pensamento. Então, quando você se coloca a escrever em uma língua, você está colocando o registro do seu pensamento, e é isso que a gramática vem nos propor, né? Uma análise histórica da língua, uma análise de como ela é usada, ou então uma possível secundidade aí do seu processo de uso ou a sua normatividade. Então, gramática, grafos, temática. Falei também sobre preconceito linguístico. Eu indico que vocês deem uma lida em um livro do professor Marcos Banho, que é um grande pesquisador aí, já reconhecido, né, em território nacional, onde ele procura discutir as variações linguísticas e o preconceito linguístico. Então, o professor Marcos Banho, preconceito linguístico, que é como se faz. O que o Banho trata na sua obra? Vamos entender um pouquinho. O Banho, ele vai dizer que a riqueza de uma língua está nas suas variações regionais, de grupo e histórica. Eu vou dar um pequeno exemplo sobre isso. Digamos que uma criança, numa sala de aula, ela, ao se referir ao professor por algum motivo, ela fale, por exemplo, a palavra cuié. De imediato, o professor ele pode pensar que tem que corrigir esse aluno, porque ele pronunciou a palavra com uma não concordância em relação à ortografia oficial da língua. Entretanto, se esse professor tiver um pouco de conhecimento, né, ou conhecimento necessário para trabalhar a história da língua, a pronúncia desse aluno pode dar origem a toda uma aula, toda uma história sobre a língua portuguesa. Por exemplo, cuié é uma palavra cuja origem vem do africano nagô. Então pense você que lá no século XVII, todo o Brasil ou falava o nhengatu, que era uma mistura, né, da língua portuguesa trazida de Portugal, do espanhol, do africano nagô, do africano evevon afoxé e de influência de outras línguas que o português, que foi trazido para cá, já havia recebido, ou seja, dos godos, visigodos, alcatizir, ostrogodos, e um pouquinho da língua germânica e toda a influência sofrida pelo desenvolvimento da língua latina, a transformação que o latim sofreu. Então, quando essa criança, ela na sala de aula, né, pronuncia cuié, antes de dizer que a palavra está errada, é preciso que o professor entenda. Não, se o aluno pronuncia cuié ao invés de colher, ele traz resquícios, ele traz marca na sua memória, né, de uma palavra de origem africana, ou seja, do africano nagô. Do francês, do europeu, não é, havia a palavra talher. O que acontece
quando você impõe o ensino de uma língua pela normatividade. Bom, você não muda a cultura do povo, ok? Porque isso não é possível. Você se apropria da cultura do povo, não é? De um determinado grupo social, e você modifica essa cultura por meio de uma certa concordância. Então vamos lá. A palavra era talher, a criança pronuncia cuié. Você modifica a palavra cuié, mas também não obriga o uso da palavra talher. Então, cuié encaixada naquilo que era considerado, né? Uma linguagem culta na época, passa a ser colher. É muito interessante que a criança entenda, né? Ela não falou errado, ela não pronunciou algo que é feio ou com menos valor de linguagem. Ela simplesmente trouxe toda uma carga cultural na forma como ela lida com a língua. É complicado quando o professor diz, por exemplo, que essa criança errou, que essa carga cultural que a criança traz, na verdade, é uma manifestação do seu grupo social. Então você não está apenas corrigindo a criança, você está dizendo para a criança aquilo que o seu pai pronuncia, aquilo que a sua mãe pronuncia, aquilo que algum familiar pronuncia, aquilo que você aprendeu no seu grupo social, não tem valor, e não é verdade. O Marcos Banho, ele não trata desse assunto em si, porque nós entramos na história da língua, mas ele vai tratar dessas variações linguísticas, não é? Macaxeira, mandioca, cuié, muié, oia, né, ba, tchê, vice. Então ele vai fazer um levantamento da forma como o brasileiro fala em sua região e vai falar que quando essa personagem falante, ela migra de uma região para outra, normalmente ela sofre preconceito linguístico. Contudo, é um preconceito que quem pratica muitas vezes não se dá conta. Esse preconceito tem uma origem científica, né? Como a maioria dos preconceitos. A gente pode pensar que na década de 60 e 70 havia na escola uma cobrança daquilo que era chamado de ortoepia. O que era ortoepia? Era a arte do bem falar. Então acreditava-se que era possível não só manter a unidade da língua em nível de território nacional por meio da escrita, por meio da normatividade, mas era possível ensinar o brasileiro a falar dentro de uma unicidade linguística. Mas isso não é possível. Por mais que a língua seja ensinada, existe a questão da subjetividade, aquilo que você legitima como seu, aquilo que você interioriza de forma exo-endógena. Vamos entender o que é isso, né? Essa questão do exo-endógeno. Ou seja, eu vivo num ambiente social, eu tenho contato com os falantes da minha língua. Na medida que eu vou me desenvolvendo, eu formo no meu cérebro mesmo, enquanto estrutura orgânica, o lexicon mental. O lexicon mental é uma área no cérebro, uma área abstrata, na qual eu vou acumulando significações, simbologias de linguagem. Então, o que acontece? Na medida que esse lexicon mental ele vai sendo enriquecido, essa criança ela vai enriquecendo essa construção, esse dicionário mental abstrato, por meio do contato social. Ok? Qual é a função da escola? Alimentar ainda mais, então, esse lexicon mental, permitindo que a criança faça uma reflexão sobre o uso da linguagem, que ela consiga acumular um vocabulário cada vez mais rico, mas não é necessário que ela despreze o vocabulário que ela já trazia. Isso é muito importante. Ok? Uma outra questão sobre o ensino da língua que vocês verão nesse bimestre que se inicia, né, são as possíveis necessidades trazidas pelos alunos, até mesmo por vocês, sobre a importância da escrita na nossa cultura. Um grande filósofo, pelo menos eu o considero um grande filósofo, que vai falar sobre essa questão da importância da escrita, é o Wilhelm Flusser, considerado um filósofo da linguagem. Contudo, o Flusser ele traz um aspecto muito interessante, né, sobre o aprendizado de uma língua. Ele diz o seguinte: as línguas se dividem em três naturezas. Existem as línguas reflexivas, lineares. Existem as línguas aglutinantes. E existem as línguas isolantes. Do que se trata isso? Parece complicado, mas é muito simples. Olha só. Na nossa cultura, não é, de origem europeia, aí você pode perguntar, nossa, mas tivemos também colonizadores africanos, não é, orientais? Sim, mas predominantemente ainda temos uma cultura cristã europeia, né, trazida lá no começo
da colonização do Brasil. A nossa cultura cristã europeia, ela vai propor uma língua linear, ok? E reflexiva. O que significa isso? Pense. Quando pensamos alguma coisa, quando falamos alguma coisa, quando escrevemos alguma coisa, nós temos a necessidade de localizar o objeto no tempo. É aí que vem a função do verbo, por exemplo, né? O verbo, ele te localiza no tempo, passado, presente e futuro. Isso parece muito simples para nós, porque é cultural. Isso afeta o nosso cognitivo. Nós não conseguimos pensar além de um tempo cronológico, de uma sequência temporal, ok? Contudo, se você pensar numa língua aglutinante, por exemplo, como é o caso do Kandi, você não tem, ou da Libras, da língua de sinais brasileira, usada pelo surdo brasileiro, você não tem a necessidade de uma marcação temporal. Por exemplo, em língua de sinais brasileira, não há conjugação verbal. Então você faz uso de um sinal que indica se aquilo aconteceu ontem, hoje ou se acontecerá. Mas isso não significa que há uma marca de flexão verbal. Eu iria, eu irei, eu fui, ok? O que acontece, segundo Flusser, não é? Isso pode ser contestado, você pode também se agradar do pensamento do Flusser e aceitar como verdadeiro para os seus estudos. Mas o Flusser ele vai chamar a atenção em relação à língua linear, pelo fato de, quando você culturalmente desenvolve um pensamento, uma linguagem linear, você desenvolve um pensamento linear, né? Você também tem a concepção de novo e de velho, de descartável e de útil. E aí que está a relação cultural da nossa língua com todo o nosso processo de industrialização, nosso processo histórico, a nossa relação familiar, a nossa relação com a escola. A criança, em primeiro momento, ela é uma criança perguntadora, né? Ela pergunta tudo, por que isso, por que aquilo, por que daquilo, como é, porque tem que ser assim, não entendi, fala de novo. É porque a criança ainda tem a necessidade de pensar de forma muito abrangente, muito reflexiva. À medida que essa criança vai sendo alfabetizada, ela vai aprendendo a racionalizar a sua linguagem, ela vai aprendendo a transformar aquilo que era um pensamento solto, abrangente, reflexivo, altamente crítico, em um pensamento linear. Ela começa também a se colocar no tempo, né? Enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto objeto. O Flusser ele faz uma crítica que vai além dessa questão da linearidade, né? Ele diz o seguinte: a língua implica na sua relação social. De que modo? Vamos entender isso. Se eu sou um sujeito que obrigatoriamente tenho que me localizar no tempo, como alguém que pertence a um certo período de infância, adolescência, fase adulta, velhice, etc., eu sou um sujeito objetado, ou seja, eu me torno um objeto político e social. É importante que nós entendamos, por meio dessa introdução, que todo estudo que se desdobrará ao longo desse bimestre tem a ver com política, né? A linguagem não é apenas uma manifestação cultural que esbarra no princípio de natureza. A linguagem, ela é uma manifestação culturalmente construída no âmbito político. Então veja, a forma como a escola vai ensinar a língua para uma criança, as línguas que são nacionalizadas por decreto de lei, não é? O modo como essa linguagem vai ser operada dentro da sua leitura. A questão da língua linear, ela esbarra num outro complicador, que é a pessoa do professor acreditar que texto lido e leitura de mundo só se faz por meio do texto. Vamos entrar aí então num outro aspecto da nossa disciplina, que é alfabetização e letramento, ok? Então vamos pensar. Por mais que a palavra letramento nos remeta ao conceito de letra, e parece que é o momento em que você vai adquirindo e conhecendo, né, a cultura letrada, não é isso. Letramento é uma outra coisa. Letramento tem relação com a leitura que eu faço do mundo à minha volta. Então, por exemplo, uma criança, ela está no supermercado, ela ainda não sabe ler nem escrever, mas quando ela olha para uma determinada embalagem, ela sabe fazer uma leitura dessa embalagem e ela diz para o seu responsável naquele momento
que ela quer exatamente aquele produto porque ela reconhece esse produto. Então veja, ela não sabe ler o que está na embalagem, mas ela lê a embalagem em si. Essa criança ela ainda não sabe ler ou escrever. Ok, não tem problema. Mas o professor decide trabalhar então a leitura semiótica. O que vem ser leitura semiótica? A leitura das imagens. E a criança, em primeiro momento, ela desenvolve o seu processo de leitura por meio das imagens, né? A imagem para a criança não é só um desenho como é para o adulto, não é uma ilustração. A imagem para a criança é a realidade. A imagem para a criança é esse universo sígnico que ela constrói. A imagem para a criança opera no cognitivo. Então a criança ela é capaz de contar uma história por meio da imagem vista, a criança ela acumula memória por meio da imagem vista, a criança ela analisa conceito por meio da imagem vista. Então essa criança no mercado, ela olha para a prateleira e ainda não sabendo ler ou escrever de forma linear, por meio da representação gráfica, ela faz uma leitura de mundo. Compreende isso? Então é muito importante que o pedagogo entenda letramento, né? Esse processo de leitura de todo o meu entorno social e a alfabetização. A alfabetização é o momento em que a criança participa, né, do desenvolvimento da habilidade escrita e leitora. É quando ela começa a decodificar o símbolo gráfico historicamente construído, desenvolvido, operado pela sociedade, né, e ela começa a entender que tudo tem uma representação sígnica e simbólica. Parece complicado isso? Você pode estar pensando aí, nossa, professor, representação sígnica ou simbólica não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Vamos entender. Se eu penso na palavra gato, por exemplo, a criança ela começa a entender que aquela imagem que ela tinha sobre gato agora tem uma representação gráfica. Então o professor, em primeiro momento, ele vai dizer para a criança, olha lá, vamos ver as sílabas, vamos perceber as sílabas. Gato, gato. E essa criança, ela vai memorizando, mas isso ainda não faz sentido para ela. Por que não faz sentido? Essa criança tem que ser estimulada gradativamente, né, até que ocorra o input linguístico da escrita. Ela já pronuncia gato, ela sabe o que é gato, ela reconhece o que é gato, mas ela não sabe que existe uma representação gráfica para gato. A partir do momento em que a criança ela começa a associar, né, a imagem simbólica que ela tem, os valores que ela atribui àquele animalzinho, a uma representação gráfica, ela começa a produzir uma linguagem racional. A partir daí, a criança não precisa mais do desenho do gato em si, né, o desenho pode ser um complemento, ela não precisa mais apontar o gato para dizer que está pensando no gato. Basta ela pronunciar e escrever a palavra gato, gato, gato. A partir desse momento ela se relaciona com o mundo de uma forma muito sígnica, né? Porque ela tem um signo que representa a coisa. E esse signo passa a ser impregnado de símbolos. O que seria isso? Chega um dado momento que gato não representa mais apenas gato. Dependendo da frase, do modo como você coloca a palavra, a representação sígnica em uma frase, essa palavra se desdobra em outros sentidos. Tá. Então, como você pode ver, né, a metodologia do ensino da língua portuguesa é um assunto bastante abrangente que recorre a questões históricas, políticas, de desenvolvimento neurocerebral, né, e de outras ciências possíveis. Espero que vocês gostem do conteúdo que será trabalhado nesse bimestre, que vocês gostem dessa aula. Esse vídeo, na verdade, é uma videochamada para que você compreenda um pouquinho tudo que será abordado ao longo do nosso bimestre. E eu aguardo vocês, então, agora na plataforma, que é a nossa sala de aula virtual. Espero vocês no fórum, espero vocês também nas atividades. Então, bom bimestre e bons estudos. Obrigado.